Olá, boa tarde. Bom, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Esse é um vídeo inaugural. Estou iniciando hoje essa nova ferramenta de comunicação, de interação com pessoas interessadas no assunto sobre holding familiar. Não só a holding familiar, a holding patrimonial familiar, mas todas as possibilidades de aplicação de uma holding, seja como ferramenta de participação societária, seja como ferramenta de proteção patrimonial, de vantagem tributária, né? E como você está aqui seguindo e acompanhando esse conteúdo, eu vou me apresentar para você saber qual é a proposta do nosso canal e dessa nossa ferramenta de troca, principalmente troca de experiências e de possibilidades de atuação. Meu nome é Gleice Alves, eu sou advogada, sou cofundadora do escritório Alves e Medeiros Advogados, um escritório que tem sede em Natal, Rio Grande do Norte, e que eu sou cofundadora juntamente com o meu sócio Cláudio Medeiros. Nós estamos abrindo agora, em 2021, uma filial em Brasília. Estamos aqui também em Brasília, Distrito Federal, e eu estou nesse exato momento gravando de Brasília, falando de Brasília. Sou responsável pela filial daqui da capital federal. E nosso escritório, nossa história de atuação começou há 11 anos atrás, quando nós fundamos essa estrutura, esse escritório, e na época nós trabalhávamos com demandas generalistas, né? Nosso escritório era generalista, nós não tínhamos aí uma vertente muito definida de mercado. Então, como a grande maioria dos escritórios que começam, né? Então, a gente iniciou as atividades trabalhando com vários ramos do direito, mas sempre houve um ramo predileto, sempre houve um ramo de paixão, digamos assim, de afinidade, que era o ramo empresarial. Então, nós sempre nos voltamos muito na nossa atividade para o atendimento a empresas e a empresários, né? E também tratando de toda a problemática que existe, das repercussões do exercício da atividade empresária no patrimônio e na vida pessoal dos sócios. Então, nós nos voltamos muito para esse mercado. E essa migração, né, essa segmentação do nosso escritório foi algo que aconteceu de forma lenta, foi ao longo do tempo e que foi algo muito natural, porque, como eu disse, era um ramo do direito que nós realmente tínhamos muita, mas muita afinidade, né? Não foi uma escolha mútua, né? Nós escolhemos o direito empresarial nos escolheu. Então, nós fomos naturalmente migrando e especializando a nossa atividade e o nosso nicho de atuação para essa área, né? E colocando aqui direito empresarial, né? Não como especificamente a disciplina, digamos assim, o ramo do direito empresarial, mas entendendo o direito empresarial como sendo o direito empresarial em si e as outras disciplinas, os outros ramos do direito que também são fundamentais ao direito empresarial. Nós sabemos que uma empresa ela é um pequeno mundo de relações jurídicas, né? Uma empresa ela abarca ali relações inúmeras, né? De direito do trabalho, de direito empresarial propriamente dito, né? A questão do direito societário, o direito tributário, que é crucial para o bom desempenho de uma empresa ter um bom advogado tributarista para uma assessoria mais especializada, direito previdenciário, porque existem obrigações relacionadas ao empregado em que o empresário é responsável pelo cumprimento daquelas obrigações, inclusive obrigações tributárias. Então, enfim, nós sempre nos voltamos para esse pequeno grande universo do atendimento a empresários, né? E ao longo desses anos, atendendo vários empresários ali, tanto na capital como no interior do Nordeste, não só do Rio Grande do Norte, mas ali nas regiões vizinhas, então Pernambuco, Paraíba, Ceará, nós notávamos que nos diferentes ramos de atuação desse empresário, ele sempre tinha eles sempre tinham dores em comum, eles sempre tinham preocupações em comum, né? E uma das principais dessas preocupações era, logicamente, melhorar a sua empresa, melhorar a sua atividade operacional, como é que eu posso fazer para licitamente pagar menos tributo, como é que eu posso fazer para melhorar os meus resultados, né? Então, essa sempre é uma preocupação que norteia a mente do empresário.
né? E uma outra preocupação era como eu posso fazer para trazer mais proteção para o meu patrimônio pessoal. E por que isso? Né? Porque há uma intenção do empresariado de enganar o fisco, de enganar o trabalhador, de enganar os credores? De forma alguma. Né? Não se trata de forma alguma de nenhum objetivo ilícito, né? De dizer não, eu agora devo, não nego e não pago, de forma nenhuma. Havia uma preocupação e existe, a gente ainda atende muitos empresários e todos relatam essa mesma dor, né? Que é a de trazer uma maior estabilidade para o patrimônio pessoal que é adquirido ao longo da vida, né? Claro, esse empresário, ele se preocupa não porque ele não queira pagar, não porque ele não queira honrar, mas porque ele também tem medo de desamparar a sua família, né? De conseguir construir um patrimônio ao longo de uma vida de trabalho, às vezes empresas com 20, com 30 anos já de atuação no mercado. Esse empresário, logicamente, teve a oportunidade de adquirir patrimônio registrado na pessoa física, né? E aí, de repente, por uma intempérie da atividade empresarial, que às vezes nem depende dele, e tá aí a pandemia para nos mostrar, né, esse triste cenário, né? Às vezes, por uma intempérie que independe dele, a atividade passa por uma grave perda de liquidez, né? Às vezes até transitória, mas que isso pode afetar o seu patrimônio como pessoa física. E ele, logicamente, se preocupa em trazer um mínimo de estabilidade para a sua família. Então, sempre houve essa preocupação, né? Era uma dor que esses empresários tinham. E há aproximadamente 6 anos atrás, eu e meu sócio, nós nessa busca, né, de melhor atender o nosso cliente e também de trazer para o nosso escritório algo que fosse diferenciado, né, que esses empresários estivessem procurando e que a gente sentia que não estava encontrando nos advogados locais, ou pelo menos não de forma tão acessível, né? Isso nos fez olhar com melhores olhos, né, com mais atenção, para o Instituto das Holdings, né? Então, holding patrimonial, a holding imobiliária, a holding de participação. Então, o que é efetivamente uma holding, como que essa holding pode trazer aí um pouco mais de tranquilidade para esses empresários? Será que é só para empresários? Essa holding não pode se aplicar a outros profissionais em outras áreas de atuação? Então, nós nos voltamos realmente ao estudo, a entender esse instituto que é tão eclético dentro do direito, que pode ser utilizado com tantas finalidades. Então, nós nos voltamos, fizemos um primeiro curso à época em Recife. Não tínhamos essa facilidade que hoje temos de cursos online, telepresenciais. O curso realmente era um curso presencial em Recife, foi o primeiro curso que fizemos há 6 anos atrás. E quando chegamos lá, que iniciamos o curso, assim, nos maravilhamos realmente, né? Nós conseguimos captar, como nós já tínhamos essa experiência que já vinha do atendimento de empresas, né? Nós conseguimos captar, né, que preciosidade, né, do ponto de vista jurídico nós estávamos ali, com a qual nós estávamos ali nos deparando, né? De fato, um produto que pode ser utilizado para muitas possibilidades, né, que pode trazer solução a muitos problemas. Utiliza-se para tudo? Uma holding serve para tudo? Não, logicamente que não, né? Ela tem uma aplicação específica, né, para casos específicos, né? Porém, ela também tem essa roupagem de ter uma versatilidade. Nós vamos ter a oportunidade de falar aqui muito sobre holding, é o objetivo do nosso canal. Nós podemos discutir as diversas possibilidades, os diversos empregos dessa holding, para diversas situações, para diversas possibilidades, e também as situações em que ela não se aplica ou que ela não se justifica, né? Ela pode se tornar uma estrutura muito robusta para uma proteção patrimonial, por exemplo, muito simples, e que existem outras ferramentas. Então, mas voltando aqui ao que nós estávamos tratando. Então, nessa época inicial, nós fizemos um primeiro curso, depois fizemos um curso em São Paulo, né? E a partir daí não paramos mais de trabalhar com holding, de aplicar holding e principalmente de estudar o assunto. Então, assim, foi algo que trouxe muitas vantagens operacionais para o nosso negócio, trouxe muitas vantagens operacionais para a nossa estrutura, para nosso exercício profissional, trouxe a nova possibilidade de incluirmos mais um produto
no nosso portfólio, trouxe mais um ponto de posicionamento profissional, né? É um assunto que vocês já devem ter percebido, é a vedete dos olhos, porque eu realmente gosto de falar sobre isso, eu vibro para falar sobre isso, eu consumo muito conteúdo sobre o tema, porque de fato é um tema palpitante. E com esta pandemia, né, nós estamos vendo aí, estamos aí no segundo ano de pandemia de Covid-19, infelizmente, né, uma situação que afetou o mundo, mas que tem afetado o Brasil de forma muito, muito contundente, né? E nós estamos vendo os reflexos disso na economia, porque é uma situação, eu converso muito isso com meu sócio, e nós estávamos tratando recentemente sobre isso. Uma coisa é as empresas sobreviverem, as que conseguiram, né, sobreviverem a um ano de crise. Uma coisa bem diferente é você sobreviver quem sabe 2 anos e meio de crise. Esperamos que não chegue a isso, né? Mas hoje é uma possibilidade. Quem imaginaria há um ano atrás que em março de 2021 nós estaríamos tendo um colapso do sistema de saúde pior do que o do início da pandemia? Então, isso trouxe uma preocupação adicional aos empresários, né? E isso também trouxe uma procura maior por esse produto. Fala-se mais sobre isso, busca-se mais sobre isso. E o que nós percebemos é que existe, na verdade, uma demanda reprimida. Ela já existia, mas ela aumentou aí nos últimos anos, e principalmente com o advento da pandemia da Covid-19, e que não tem profissionais, né, efetivamente habilitados e dispostos a trabalhar com o tema. Então, assim, eu resolvi trazer aqui, criar esse canal para que nós pudéssemos trocar conhecimento, trocar possibilidades. É um assunto que eu gosto de trabalhar com ele, gosto de trabalhar com outros advogados, então, e contadores também. Então, o objetivo aqui é nós tratarmos o máximo que nós pudermos sobre o tema para uma discussão e somatório, principalmente somatório de conhecimentos sobre o tema. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou entrar aqui especificamente, sem mais delongas, nos temas, mas deixe seu like, deixe aqui seu comentário, faça suas sugestões, porque o objetivo é nós termos aqui um canal de discussão, né? O objetivo é termos aqui um canal de discussão com regularidade, né? A meta do canal é termos publicações semanais, de 2 vídeos semanais, terças e quintas-feiras, religiosamente. Então se inscreva no canal para você receber sempre os vídeos e poder sugerir e ter aqui as suas sugestões atendidas. Meu objetivo aqui é atender essa audiência que está se formando agora com bastante conhecimento e conhecimento voltado para este tema de holding, ok? Então, vamos trazer aqui os principais temas, né? O tema desse vídeo é 7 motivos para você trabalhar com holding familiar. Então, eu poderia falar aqui de 10, de 15, de 20 motivos para você falar com holding, para você trabalhar com holding, né? E isso não prejudicaria aqui o tema, né? O tema realmente é bastante vasto. Mas, como eu tenho que ter aqui uma preciosidade pelo seu tempo, então eu estou trazendo aqui os 7 principais motivos que foram os que trouxeram o maior impacto operacional para o meu escritório. Estou trazendo aqui para você, de repente, olhar com mais carinho para esse instituto de holding, ok? Então, o primeiro deles é que é um procedimento totalmente extrajudicial, ok? Então, nós sabemos a dificuldade que existe hoje de litigar no contencioso, especialmente no contencioso civil, né? Quem é advogado que está me ouvindo aqui sabe, né, que os processos, e não vou entrar aqui no mérito do porquê isso acontece, mas de fato nós temos uma tramitação processual hoje no Brasil que ela chega a números preocupantes, né? Preocupantes em termos de tempo de tramitação, né? Facilmente na Justiça do Rio Grande do Norte, que é onde a gente tem o maior volume de processos distribuídos, um processo demora no contencioso civil, volto a dizer, né? Um processo volta a ter facilmente 7 anos de tramitação. 7 anos de tramitação. É muito tempo, né? E volto a dizer, aqui não é uma crítica ao judiciário, não estou levantando aqui as causas do problema, os motivos, é porque falta isso, falta aquilo, falta de estrutura.
Eu tenho certeza que existem todos esses problemas, uma procura maior do judiciário, a estrutura não acompanhou a demanda, isso gerou um gargalo de produção no judiciário. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? De fato, existe um abarrotamento do Poder Judiciário, mas o fato é que um processo, ele dura na justiça hoje, a tramitação entre o protocolo da petição inicial e você ter uma efetividade no recebimento de honorários é no mínimo 7 anos no contencioso cível, especialmente se ele for não especializado, né? Então, como é que isso afeta o advogado? Porque os efeitos para a parte, eles já são conhecidos, a pessoa fica ali esperando, né? Gera aquela angústia no cliente, muitas vezes gera até uma insatisfação com o advogado, em que pese a culpa não seja dele, mas ele acaba gerando um desgaste, porque ele fica, doutor, cadê meu processo? Vá no fórum, faça alguma coisa, e muitas vezes o advogado não pode fazer nada, foge da alçada dele, né? Às vezes está lá concluso para a sentença, não há o que fazer a não ser aguardar, né? Mas e para o advogado? Como isso se processa dentro da operação, sendo até mais específico, do advogado? Qual é o impacto que isso tem na sua atividade? Bom, se nós passarmos a entender aqui que um procedimento judicial, num procedimento judicial muitas vezes você fecha honorários de sucesso, você passou a ter 2 problemas, na verdade. Primeiro, que você vai trabalhar 7 anos para receber honorários lá ao final, se for uma taxa de sucesso, por exemplo, de 20%, de 25% em cima do valor do sucesso da demanda, né? Da vantagem oferida pelo cliente. Então, você vai trabalhar durante 7 anos. Você vai postergar por 7 anos o recebimento de honorário. Gente, isso é muito tempo, né? O segundo ponto que precisa ser levado em conta aqui é que você, até o efetivo recebimento de honorários, você tem mera expectativa de recebimento. Concorda, doutor? Você tem expectativa de recebimento. Por quê? Primeiro porque até o julgamento de demanda procedente, considerando que você foi vitorioso, até o julgamento de demanda procedente, você tem mera expectativa em cima dos honorários, porque ainda não tem sentença. Depois que tem sentença, essa sentença vai para grau de recurso. Permanece a mera expectativa, porque essa sentença pode ser reformada. Transitou em julgado, agora você tem uma expectativa de liquidez, porque às vezes o réu não tem mais liquidez para pagar. A depender de quem está do outro lado da demanda, às vezes a empresa até já fechou, né? E aí acaba que, infelizmente, acontece, né? O advogado trabalha e ao final nem a parte recebe nem o advogado. E aí eu sempre penso a mesma coisa, que para o advogado é até pior do que para o cliente. Por quê? Porque o cliente tinha a expectativa da condenação do réu e o recebimento daquela vantagem que ele estava buscando, né? Mas o advogado, ele perdeu o trabalho dele. Porque foi tempo, foi dedicação, foi diligência, foi audiência, foi peticionamento, foi recurso, durante 7 anos. E ele não recebeu nada. Ele acabou de trabalhar 7 anos para alguém de graça. E com o holding, isso não acontece. Porque você não depende do judiciário. Você não depende do julgamento de procedência de demanda. Você não tem a figura de recurso. Você não tem nada disso. É um procedimento extrajudicial que você faz o levantamento para o cliente, você formata com ele o melhor planejamento de constituição daquela holding, quais são os principais objetivos dele. Ele está fazendo a holding porque ele quer proteção do patrimônio dele, ele está fazendo aquela holding porque ele quer organização patrimonial, ele quer fazer uma segregação de riscos e de possibilidades. Não, ele quer, na verdade, fazer aquela holding porque ele quer fazer um planejamento sucessório através daquela holding. Então, você vai formatar qual é o objetivo, para aquele objetivo do cliente, qual é a melhor formatação daquela holding, qual a melhor cara, qual a melhor roupagem que aquela holding vai ter. Você vai fechar com ele as etapas desse processo, bem como o tempo e os honorários. E aí, existem várias, eu vou fazer um vídeo aqui para a gente tratar disso, existem várias formas de você monetizar os honorários relativos à constituição de uma holding, mas o grande que é que você pode fazer uma divisão de pagamento, que essa divisão de pagamento, ela vai acompanhar a prestação do seu serviço. Então, à medida que você está prestando serviço, você também está recebendo. É um produto que, por ser um procedimento extrajudicial, te dará
liquidação imediata, liquidez imediata. Você consegue receber estes honorários sem que você fique à mercê do judiciário, sem que você fique à mercê de uma sentença de mérito, ou da procedência de um recurso, ou improcedência desse, enfim, né? E você consegue, é uma relação advogado-cliente, não tem um intermediário, não tem um judiciário, não tem um julgador de um processo administrativo, quando, por exemplo, você tem um contencioso administrativo tributário, que você tem ali um órgão administrativo julgador. Isso não acontece. Na holding, por ser um procedimento extrajudicial, ele te dá celeridade, ele te dá proximidade com o cliente vê você desempenhando o produto e você vai entregando para ele valor e resultado à medida que esse produto vai caminhando. Então, é algo que você precisa realmente analisar dentro das suas operações, ok? Como eu já falei no tópico anterior, o segundo ponto, né, trazendo aqui uma especificidade, é que ela te trará uma receita de curto prazo. Então, como eu falei no tópico anterior, e à medida que eu vou falando, a gente vai fazendo esse gancho de tempo e de linha de execução, né, uma holding ela te dará uma liquidez praticamente imediata. Então, você vai trabalhando e você vai recebendo à medida que o procedimento está sendo executado, que todo esse planejamento ele está sendo implementado, de tal forma que quando você conclui a prestação do serviço, você já praticamente recebeu quase a totalidade dos seus honorários, né? E isso é interessante para o advogado? Meu Deus, com certeza, né? Porque é completamente diferente de você apostar com a sorte de receber talvez depois de 6, 7 anos de trabalho. Essa possibilidade com o trabalho de holding não existe, né? E aí, uma questão da diferenciação dessas receitas de curto prazo, né, estão no fato de que você tem, os advogados muitas vezes eles têm uma certa dificuldade, especialmente o advogado que está iniciando, né, e que trazer esse conceito para dentro do meu escritório fez toda a diferença. É você entender o tipo de receita que você tem dentro da sua operação. Então, as receitas do meu escritório estão concentradas em que tipo de receita? Você pode dizer, meu Deus, o que essa advogada está falando aí? Que loucura é essa? Né? Parece muito complexo, mas na verdade é bem simples. Veja bem, você tem o escritório de advocacia ou qualquer outro tipo de atividade, né? Ele tem basicamente 3 tipos de receitas. Aí, se você entender o comportamento dessa receita no tempo. Então, você tem receitas de curto prazo, de médio e de longo prazo. E aí, o tempo de cada receita dessa vai depender da tua operação. No meu escritório, eu e meu sócio, nós definimos um conceito sobre receita de curto, médio e longo prazo. Então, para nós, receita de curto prazo é a receita que se realiza dentro do exercício financeiro. Então, por exemplo, se eu fechar um contrato dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, eu estou recebendo a totalidade dos valores daquele contrato. Isso para nós é uma receita de curto prazo, ok? Então, uma receita de médio prazo é uma receita que está ali entre o 13º mês e o 24º mês, então seria ali realizável no 2º ano de contratação, e uma receita de longo prazo seria acima do 3º ano de contratação, né? Então, tratando o comportamento dessas receitas no tempo, nós teríamos aí esse cronograma de recebimentos, né? E o que é que holding tem a ver com isso? O que é que isso faz diferença no meu negócio? Como é que isso pode fazer uma diferença na minha operação? Bem, uma receita de curto prazo é aquela receita que oxigena. Então, o dinheiro está entrando hoje, o dinheiro está entrando no mês que vem, o dinheiro está entrando daqui a 90 dias. E assim, você tem aquela oxigenação imediata da estrutura. E por quê? Porque você tem contas que vencem todo mês. Você tem um custo fixo a manter, você tem funcionários, né? Você tem a internet, você tem o leitor de notificações, você tem o seu prolabore, né? Ninguém suporta essa possibilidade de ficar trabalhando sem receber um prolabore digno, né? Como dizem alguns professores aí, que justifique você sair de casa para trabalhar. Então, essas despesas, elas são despesas de liquidação imediata. Então, você precisa também de receita de liquidação rápida para suplantar essas despesas, né? Não dá para você aguardar 7 anos de tramitação de um processo para pagar a fatura do aluguel que está vencendo hoje. Então, um processo judicial tramitando num contencioso cível, ele, a depender do tipo de honorários que você fecha, ele não tem condições de te dar essa receita de curto prazo. Não tem, né? E por que isso? Porque
porque a parte mais significativa dos honorários, na grande maioria das vezes, ela fica para o sucesso da demanda. Que, como eu disse, ela vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 5, às vezes até 7, 8 anos. E as despesas que você precisa pagar agora? Aí você pode dizer assim, tá, mas eu posso ter o recebimento de demandas que eu dei entrada 8 anos atrás. E quem não tem isso? E quem tem menos de 8 anos de atuação? Então, não vai ter essa receita, né? E aí, como que essa pessoa vai conseguir fazer essa gestão do escritório, né? Das duas, uma. Ou ela tem um super capital de giro, que ninguém se propõe a fazer isso não é razoável nos dias de hoje, né? Ou ela vai tentar o quê? Agregar receitas de curto prazo. E aí, gente, vem uma armadilha. E aí eu vou falar por mim. Eu caí nessa armadilha, né? Eu estou aqui tratando muito da minha experiência profissional de campo mesmo, né? Então, você tem aquela falsa ideia de, não, eu preciso captar novos clientes. Captando novos clientes e trazendo mais clientes para a minha estrutura, eu vou conseguir oxigenar, porque eu instituo sempre honorários de entrada nos meus contratos. Então, todos os meus contratos eu tenho uma taxa de sucesso de 20% ao final, mas eu cobro aqui R$1.000, R$2.000, R$3.000 de entrada, certo? E aí, isso pode ser, na verdade, uma grande armadilha. Por que isso? Porque você está colocando mais clientes dentro da sua estrutura, mas você também está agregando a sua carteira de clientes e a sua operação processos que poderão tramitar por muito tempo. Esticando esses processos no tempo, você vai ter um somatório de um bolo que só aumenta. Mais processos tramitando, mas esses honorários, eles só se realizarão, não tem jeito, dali a muito tempo. Essa receita, ela está muito postergada. E aí o que acontece? Você trabalha, você capta novos clientes, a sua carteira cresce, mas o seu resultado financeiro efetivo, ele não cresce de forma proporcional. O que cresce de forma proporcional a esse comportamento do advogado é a sua estrutura de base, é a sua estrutura física. Por quê? Porque uma coisa é você dar andamento a 100 processos, outra coisa é você dar andamento a 500 processos e outra coisa é você dar andamento a 1.000 processos. Você precisa de uma estrutura mais robusta, então você vai precisar de advogado, você vai precisar de uma recepcionista, talvez de uma copeira. E aí, à medida que você agrega pessoas, você precisa o quê? De um maior espaço físico. Então, você tem a falsa sensação que seu escritório está crescendo, mas na verdade, seu escritório está inchando. Você está agregando uma estrutura pesada que vai gerenciar processos que só te trarão resultado a longo prazo. Mas o curto prazo, ele está acontecendo hoje. E aí, meus amigos, é onde entra uma grande diferencial de escritórios de advocacia que estão conseguindo se destacar no mercado e outros que estão aí à míngua, né? Que estão aí com muita dificuldade financeira, em que pese aparentemente isso não vem à tona. Veja bem, procedimentos administrativos, procedimentos que não dependam dessa morosidade do judiciário, dessa morosidade de procedimentos administrativos, né? São procedimentos que te trarão uma oxigenação rápida, que trarão uma injeção de capital rápido, limpo, imediato na sua empresa. Limpo, porque ele não tem intermediários entre você e o cliente. Então, dentre eles estão o holding, mas eu vou inclusive citar outros. Você tem aqui a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Quantos escritórios que não estão aí buscando implementação de protocolos de LGPD, porque é algo que não depende do judiciário, você depende de uma equipe bem treinada e que tem uma demanda reprimida de mercado, né? Outro tema bastante interessante, compliance, né? E aí o compliance dentro dos subnichos de compliance, né? Compliance trabalhista, compliance na própria LGPD, compliance tributário e por aí vai. Porque são demandas, são produtos que o escritório pode prestar, serviços que o escritório pode prestar, que não depende de terceiros. Você tem uma liquidação imediata e holding está entre eles. Holding entre você e o cliente, holding entre você e a empresa, né? Essa ferramenta, ela é executada ali entre vocês sem a necessidade de intermediário. Isso traz uma oxigenação de estrutura significativa, a ponto de fazer sentido você dizer, não, eu vou trazer esse produto para o meu escritório porque ele vai me suplantar, vai me trazer receitas rápidas que me farão
trarão justificativa para eu continuar atuando no contencioso civil. Porque aí vale a pena você ter uma estrutura que roda também processos que vão gerar para você uma poupança aí de médio e longo prazo, ok? Então, essa receita de curto prazo proporcionada pela holding é o que vai fazer o seu escritório ter uma significativa melhoria operacional, ok? Um outro tema que eu já falei dele um pouco é a alavancagem do seu resultado operacional. É a alavancagem, sendo bem objetiva, a alavancagem do seu lucro, porque é algo que, como eu disse, você recebe imediatamente. Você está executando o serviço e você está recebendo seus honorários. Então, isso é imediato, isso é agora, né? O cliente deposita agora, o cliente tem uma data certa para depositar no mês seguinte. Você conta com aquela receita, você tem como fazer uma melhor gestão dos seus ativos, você tem a certeza do recebimento dos honorários, né? Ou quase certeza. Então, você sabe que aquilo vai entrar, você tem como fazer uma gestão muito mais detalhada dos seus recebimentos, consequentemente dos seus custos, do seu fluxo de caixa. Você não fica dependendo, de repente, de um empréstimo bancário. A gente está vendo aí alguns escritórios sofrendo com essa pandemia, porque o judiciário teve uma mudança significativa de suas operações, né? E por que não dizer, se muitas vezes o advogado tinha dificuldade de despachar processos em condições normais de temperatura e impressão, você imagine numa pandemia como essa, em que os servidores estão trabalhando remotamente, em que você não tem uma secretaria da vara para você se direcionar, muitas vezes dizem não, só por WhatsApp, ou o que é pior, só por e-mail, você manda um e-mail e parece que o e-mail foi para o spam da vara, né? Você não tem um retorno, você não tem sequer quem pedir celeridade, né? Então, se antes pedindo celeridade o processo tramitava 7 anos, vocês imaginem agora. Então, todo esse cenário que eu trouxe agora, ele traz em conjunto, né, esses benefícios em conjunto, que são um procedimento totalmente extrajudicial, que te gera receitas de curto prazo, vão poder gerar uma alavancagem do seu resultado operacional significativa, ok? E aí, eu trouxe aqui um exemplo, eu fiz aqui uma conta, né, para mostrar, né, a diferença, porque com números a gente consegue visualizar melhor, ok? Então, por exemplo, imagine que você fechou uma determinada demanda com o cliente e você fechou com ele o valor de R$7.000 de honorários iniciais, mais uma taxa de sucesso que eu não vou colocar aqui porque a taxa de sucesso ela não vai fazer diferença nesse momento, certo? Então, você fechou com esse cliente honorários de R$7.000, ok? E esse processo, ele tinha uma taxa de sucesso lá ao final de 20%, por exemplo, mas essa taxa de sucesso, como eu disse, mesmo que ela conste no contrato, ela é mera expectativa de recebimento. E por que é uma expectativa de recebimento? Porque você não tem certeza, você deu entrada agora na petição inicial, você não sabe sequer se essa ação vai ser julgada procedente, se ela não vai ser reformada em segunda instância e principalmente se ao final o réu vai ter liquidez para pagar. Então, eu não estou considerando essa taxa de sucesso, porque essa taxa de sucesso ela ainda é incerta, ok? Então, vamos lá. Você tem R$7.000 de honorários iniciais que você fechou com esse cliente, né? Se esse processo tramitar durante 7 anos, vou fazer uma conta aqui bem rápida, uma conta assim bem de balcão de padaria, só para a gente ilustrar a diferença, né? Você tem R$7.000 em 7 anos, é R$1.000 por ano. R$1.000 por ano é como se o seu escritório tivesse recebido desse cliente R$83 por mês. E aí, gente, assim, R$83 por mês, honestamente, na minha estrutura, né, no meu escritório, a gente não paga nem a compra do café e do biscoito aqui, do lanche nosso da equipe, né? R$83 é um valor muito simbólico, né? É um valor que não agrega, não traz um efeito caixa nenhum para o nosso escritório, né? A gente não faz praticamente, não paga com R$83 nenhuma conta. E aí, fazendo um comparativo com uma holding, por exemplo, um planejamento patrimonial, se você tiver aí uma holding com uma quantidade até pequena ou razoável de imóveis, vamos colocar aí com 3 ou 4 imóveis, o valor médio de honorário de uma holding dessa é em torno de R$30.000, certo? Então, estou trazendo aqui uma possibilidade, né? Um panorama de comparação. E essa holding, para ela ficar totalmente concluída, todo o procedimento, desde a constituição,
o requerimento de imunidade do ITBI, a pejotização desses imóveis, posteriormente a doação de cotas, recolhimento TCMD. Vamos colocar que esse procedimento todo ele dure 12 meses, um ano, né? Que é o mesmo parâmetro que nós usamos em relação ao outro honorário, né, em termos de anos. Então, você tem 30 mil em 12 meses. Digamos que você fechou esse planejamento como parcelamento em 12 meses, porque o tempo que você está executando, você também está recebendo. Você recebe por mês na sua estrutura R$ 2.500. Gente, olha a diferença desproporcionalíssima desse cenário. Você tem, de um lado, honorário de um contencioso cível que vai durar 7 anos, que você recebeu do cliente R$7.000 aí, e que se você jogar esses honorários no tempo, você tem uma vantagem efetiva de R$83 no mês. Ao passo que você fechando uma holding com esse cliente, você cobrando R$30.000 em 12 meses, ele vai te pagar R$2.500 por mês, né? E aí, você pode ter a falsa ideia de dizer assim, ah não, mas peraí, essa advogada também está fazendo uma comparação muito desproporcional, eu acho que isso tá bizarro, porque veja bem, eu não vou fechar um único processo no mês, né? Eu vou fechar mais processos, né? Eu não vou fechar um único honorário durante 7 anos, né? Isso não faz sentido, eu vou fechar outras ações e aí eu vou tendo esse somatório. É verdade, só que aqui a gente precisa analisar uma outra questão. Se você fechar 10 processos, você tem 70 mil, né? Dentro dessa lógica. Se você cobrar R$7.000 em cada um deles, você tem R$70.000 de honorários iniciais. Só que para você gerenciar 10 processos, você precisa de uma estrutura mais robusta, ok? Você vai precisar pelo menos de estagiários, de repente um advogado contratado, porque você vai ter mais audiências, enfim. É aquela história, você incha a sua estrutura. Ao passo que se você fechar 10 holdings, você também vai precisar de mais pessoas para te ajudar a executar todas essas holdings, mas você fechou R$300.000, né? Você está numa situação, se você fechar 10 processos, você tem uma monetização de 830 mensal. Se você fechar 10 holdings, você tem uma monetização de R$25.000 mensais, né? Então, assim, é diferente do ponto de vista operacional? É incomparável. Eu não diria que é diferente só, é incomparável, né? A ponto de você poder dizer assim, nossa, então eu vou realmente voltar a minha operação só para isso, né? Calma, você pode fazer uma transição, não precisa você dizer, não, largo tudo, até porque a gente já tem uma carteira, né? Eu sei como é isso também, então eu agreguei, isso é uma das outras vantagens que tem de você trabalhar com holding, eu vou tratar ainda aqui nesse vídeo, mas isso de fato te trará um efeito caixa muito presente, né? E como eu ia dizendo, é um nicho de atuação que é muito eclético, é um nicho de atuação, e aí a gente entra aí no próximo motivo para você trabalhar com uma holding familiar, que a depender do nicho que você já atua, você inclusive já tem esse cliente dentro do seu escritório. Ele só precisa saber que você trabalha com isso, né? Uma reunião, um café com biscoitinho ali, muito bem tomado com o seu cliente, você tratando das finalidades e das vantagens que existem de ele trazer uma holding familiar para a estrutura dele, você já fecha com um cliente que já é seu. Ele já é seu cliente, ele já confia no seu trabalho, ele já tem muitas vezes demandas ou consultoria com você. Você não precisa, num primeiro momento, captar esse cliente fora. Ele já faz parte da sua estrutura. Então, é um produto que ele agrega. Você precisa agregar conhecimentos, né? De direito de família, de direito de sucessões, de direito empresarial, de direito societário, de direito tributário, né? É um produto bastante eclético. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você certamente atua numa dessas áreas, né? E você ou tem conhecimentos nessas áreas. Então, você só precisará agregar mais conhecimento das áreas que de repente você não domina tanto por não trabalhar com elas, né? E iniciar a implantação desse produto na sua estrutura. Certamente você já poderá começar isso hoje, sem a necessidade de uma mudança de nicho de mercado, de uma mudança de posicionamento, seja nas redes sociais, seja na localidade onde você já trabalha. Você tem perfeitas condições de agregar este novo produto ao seu portfólio, iniciar
aí uma triagem de clientes que você já tenha na sua estrutura, que são clientes potenciais para você mostrar esse planejamento, e você pode começar de imediato, né? No sentido de que você, buscando um bom curso, buscando uma boa fonte de conteúdos, você consegue dar sim os primeiros passos nessa identificação, trazendo, estudando, talvez até antecipadamente. Você pode fazer um estudo prévio da situação de cada um desses clientes e já trazer para ele as soluções que você sabe que ele já precisa e que a holding pode sanar. Então, assim, é um produto que você não precisa de uma nova roupagem de mercado, você não precisa, como a gente costuma dizer, mudar a placa, né? Você só precisa informar muitas vezes ao cliente que você já tem, que você agora trabalha com isso, né? Uma outra vantagem de você trabalhar com holding familiar é que há uma demanda reprimida. Há uma demanda reprimida de mercado. Os clientes têm buscado com cada vez mais necessidade, né, com cada vez mais ânsia de solução, produtos que tragam para ela proteção patrimonial. Essa dor já existia no empresariado nacional. Nós sabemos que, por mais que você diga assim, não, eu construí uma sociedade limitada, né, o patrimônio da empresa não se comunica com o patrimônio dos sócios, nós sabemos que existe uma tendência, né, quase que generalizada de julgamentos contra a legem, né, atingindo quase que em tudo e por tudo o patrimônio do sócio da empresa. Então, é um débito trabalhista, o patrimônio do sócio. É um débito fiscal, especialmente estadual, patrimônio do sócio, né? Como se o patrimônio do sócio fosse uma extensão do patrimônio da empresa. Nós sabemos que isso, até do ponto de vista legal, não existe, né? E existem as situações específicas de desconsideração da personalidade jurídica, trazendo os sócios à responsabilidade, mas que são situações pontuais, são situações específicas, demanda todo um procedimento, né? Mas nós sabemos que existem juízes que desconsideram todo esse aparato, inclusive processual, e simplesmente direcionam muitas vezes a responsabilidade para o patrimônio do sócio da empresa, atingindo muitas vezes um patrimônio que ele construiu ao longo da vida, que tem muitas vezes a participação da esposa, que muitas e muitas vezes não é sequer empresária, tem uma outra atividade, é médica, é advogada, mas que pode ter seu patrimônio atingido por uma execução. E aí você pode estar pensando assim, não, mas ela tem direito a resguardar a minha ação. Gente, mas numa justiça nem um pouco rápida como é a nossa, daqui que ela diga que isso aqui, ela tem meação, que ela tem participação, que ela não era sócia da empresa, isso já transcorreu anos, o patrimônio já ficou bloqueado, já houve de qualquer forma um impacto patrimonial. Então, existe uma demanda reprimida para consumir esse produto de holding, porque os empresários eles têm ficado cada vez mais à mercê de intempéries econômicas. Nós estamos vendo aí esse cenário muito agravado com a pandemia, né? E aqui o discurso não é aqui para defender situação A ou B, mas para trazer uma realidade. A pandemia, ela hoje no Brasil, na data que eu estou gravando esse vídeo, 15 de abril de 2021, né? Ela hoje está numa situação de descontrole, né? E aí, sem querer entrar aqui também no mérito do que cabe, do que não cabe, aqui o objetivo do vídeo e do canal não é político de forma nenhuma. É uma constatação prática. Não sabemos quando isso irá amenizar e não sabemos ainda por quanto tempo os efeitos econômicos dessa pandemia ainda se estenderão. Então, os empresários hoje estão muito temerosos com isso, mesmo o que estão numa situação não tão desconfortável do ponto de vista econômico, porque, como eu disse, não se sabe quando isso terminará e nem as consequências. E é um produto que requer um profissional que tenha uma visão multidisciplinar do direito. Esse produto de holding, ele requer um profissional que consiga visualizar as consequências desse planejamento a médio e longo prazo. Então, meus amigos, não é um produto para qualquer profissional, simplesmente, sem ter um acompanhamento mais profundo de conteúdo sobre ele, pegar e aplicar. Nossa, mas você está sendo contraditório. Você falou aqui que qualquer profissional poderia trabalhar com isso e agora você está dizendo que não é para qualquer profissional. Não, eu disse que qualquer profissional pode iniciar o trabalho desde que ele esteja bem assessorado, desde que ele busque conhecimentos para isso. Não é uma commodity, eu vou falar disso mais na frente.
Não é um produto qualquer que você pega um modelo na internet, implementa e acabou, tá tudo certo, tá aqui sua holding, né? Se fizer isso, pode ser que traga sérios problemas para o cliente. Mas é um produto que você pode começar hoje a trabalhar com ele. Você pode começar hoje a buscar clientes, estudar a situação desse cliente, verificar o que é que efetivamente ele precisa. É um produto que certamente este empresário, seu cliente que já fez com você, falará para outros amigos empresários e você rapidamente conseguirá fazer uma boa carteira de clientes na sua região, ok? Então, há uma demanda reprimida para o trabalho com holding e esse produto ganhou volume, como eu disse, com a pandemia. Isso é uma realidade aqui de quem atua com essa área, tem sentido uma busca cada vez maior por esse produto, tá certo? E caminhando aí para o fim, né, dessa nossa explanação, vamos aí para o penúltimo item, né? O sexto motivo é que possibilita um excelente coworking. Então, como eu disse, é um trabalho multidisciplinar e o fato de ser multidisciplinar também te ajuda a ter braços de captação de clientes na área. Então você pode fechar uma parceria de trabalho com um contador e esse contador, entendendo o que é uma holding, entendendo do que é que se trata, ele conseguir identificar clientes dentro do escritório dele que possam estar interessados nesse produto e marcar um café, marcar uma reunião, chamar você, colega advogado, e vocês sentarem e você conseguir aí trazer as vantagens para esse cliente, né, trazer para ele por que ele deveria instituir uma holding e fechar esse contrato, né, em coparticipação com esse contador, vocês sentarem, conversarem. Gente, cada vez mais, quanto mais o tempo está passando, né, você ter uma boa rede de profissionais te assessorando faz toda a diferença no seu resultado. Então, se você tem a possibilidade, inclusive, de outros amigos, né, que de repente não trabalham com holding, mas que você sabe que você pode fazer uma boa parceria e sentar com ele, vocês discutirem, né, sobre o tema e dizer, olha, vamos fazer um trabalho conjunto, não há problema nenhum nisso, pelo contrário, é extremamente salutar, né? Ele se beneficia do seu trabalho, você se beneficia do trabalho dele e ambos caminham aí de mãos dadas para um novo posicionamento, para agregar um posicionamento a mais aí no mercado que você atua. Então, sem sombra de dúvida, trazendo outros profissionais, ainda tem uma outra vantagem. Você, como advogado, vai conseguir enxergar de forma mais estratégica o planejamento, porque você vai ter outros olhos de outro profissional que atua numa área semelhante à sua, ou próxima da sua, ou que você não atua com tanta regularidade, e ele talvez consiga ver falhas, inclusive, que você não está conseguindo ver e que você corrige antes de implementar. Fazendo assim com que você tenha o melhor planejamento, você pode entregar o melhor planejamento para o seu cliente, com o mínimo de falhas ou com falha zero, com o máximo de proteção, com o máximo de resultados, ok? E por fim, para nós finalizarmos aqui, como eu disse que eu já dei algumas pitadas desse assunto, não é uma commodity. Gente, uma holding não é uma commodity. Existe uma tendência de alguns profissionais, produtores de conteúdo, de trazer holding como uma commodity. Gente, eu particularmente, tem 6 anos que eu trabalho com esse produto, que comecei a pesquisar sobre isso. Quanto mais eu estudo sobre holding, quanto mais eu estudo sobre planejamento patrimonial, sobre planejamento sucessório e sobre as diversas possibilidades de aplicação de uma holding, né, para o seu cliente, eu tenho mais convicção de que não é uma commodity. Então, não é algo comum, não é algo banal, não é algo que você vai pegar um modelo de um contrato social, coloca lá, PJ os bens, passa para os filhos. Pura e simplesmente, você tem que analisar uma série de implicações, uma série de vertentes, uma série de possibilidades, uma série de implicações, inclusive a longo prazo, né? Então, isso é um produto que ele tem que ser formatado e executado de parte a parte, ou seja, cada cliente terá o seu planejamento específico, que vai se adequar especificamente à sua operação, que vai se adequar especificamente ao que ele deseja em termos de planejamento patrimonial, ao que ele deseja em termos de planejamento sucessório, né? Lógico, existem regras específicas que precisam ser cumpridas, mas existe
uma margem de flexibilidade. Então, formatar esse produto e aplicá-lo é algo extremamente personalizado, né? Então, você, logicamente, tem uma espinha dorsal ali, né, que você vai seguir, mas existem nuances específicas que podem fazer toda a diferença, né? Eu gosto de comparar isso à cirurgia plástica, né? Então, procedimentos estéticos aí invasivos, né, uma cirurgia plástica, né? Uma cirurgia plástica, um exemplo aqui bem básico, né? Uma rinoplastia, uma cirurgia de nariz, né? De repente você olha uma amiga sua, né? Que o exemplo está mais voltado aqui para o público feminino, mas os homens também vão entender onde eu quero chegar. Você olha para sua amiga e diz assim, nossa, você fez uma plástica no nariz, seu nariz está perfeito, tá? Aí você chega e diz, você fez com quem? Ah, eu fiz com o doutor fulano de tal. Aí você pega e marca a consulta com o doutor fulano de tal, bate a foto da sua amiga e diz assim, olha, você fez o nariz da minha amiga, eu quero o nariz da minha amiga igual, eu quero o meu nariz igual ao nariz da minha amiga. Aí o médico, lógico, o médico não vai fazer isso. O médico vai dizer, não, eu preciso estudar o formato do seu rosto, o formato natural do seu nariz, o que é que vai ficar mais adequado para você e tal, e tal, e tal. Mas imaginemos hipoteticamente que esse médico dissesse, tá bom, eu vou fazer o nariz igual ao da sua amiga. Aí, de fato, ele faz o nariz, fica idêntico, mas seu rosto fica deformado, porque aquele formato de nariz não se adequava ao formato do seu rosto, dos seus olhos, à altura dos seus lábios. Então, procedimentos estéticos, por exemplo, quando a gente compara com a medicina, as pessoas entendem muito rápido, né? Então, você não tem uma padronização. Então, lógico, existe uma padronização mínima, né? O médico, quando vai fazer uma cirurgia plástica, ele sabe que ele tem um padrão mínimo a ser seguido ali. Mas o resultado, o tipo de procedimento e o resultado final, ele é personalizado. Não tem como fugir disso. Porque se ele for comoditizado, você, caro advogado, você em algum momento trará prejuízo ao seu cliente. Ele vai bater na sua porta com uma autuação fiscal, doutor, fui autuado, doutor, chegou aqui uma notificação de lançamento de um ganho de capital aqui do imóvel que eu vendi de forma equivocada, não sabia que era assim, era assado e agora eu estou autuado. E aí ele vai dizer assim, olha, o senhor vai resolver isso aqui para mim, porque o senhor me vendeu isso e aconteceu isso, né? E o pior, gente, não é nem de repente você pegar e você entrar com um recurso fiscal, um mandado de segurança, e você realmente conseguir resolver, por exemplo, aquele problema que o cliente chegou. O problema maior é a sua perda de credibilidade. O cliente sempre que ele tiver oportunidade, ele vai dizer, aquele doutor ali, aquela doutora ali, me prometeu um negócio, me deu foi uma dor de cabeça, eu tomei foi uma autuação fiscal, tá lá rodando, né, ou eu tô com um problema aqui, não foi feito um planejamento de forma correta e um bem foi penhorado, estão alegando que houve uma fraude. Então, assim, é importante entender que esse produto ele tem que ser customizado caso a caso, tá certo? E por fim, gente, eu já me alonguei bastante, é um assunto que para mim é bastante interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu queria deixar aqui um recado para vocês, que é o seguinte, gente, você que está começando com holding, se você realmente está empenhado em fazer isso, siga aqui o nosso canal, se inscreva no canal, né? Deixa aqui seu like, faça sugestões, traga seus comentários, faça suas críticas, fique à vontade. É um trabalho que está começando, então a análise da minha audiência é extremamente importante, né? E tem uma coisa na sua cabeça, porque foi assim que eu comecei e deu muito certo para mim. Você só precisa de um cliente. Você precisa de um cliente de holding. Você pode pensar assim, não, eu preciso de 10 clientes. Não. Você precisa de um. E você precisa pegar esse um e dizer, esse é o cliente da minha vida. Esse é o cliente que será um divisor de águas para mim. E aí você pega a situação desse cliente e você faz o melhor planejamento sucessório que você possa fazer, você faz o melhor planejamento patrimonial, você dá realmente o seu melhor, né? E aí, você fazendo esse bem, esse cliente será o seu maior propagador, porque ele certamente tem outros amigos empresários, às vezes tem parentes empresários, e ele mesmo vai começar a falar bem do seu trabalho. E aí, organicamente, os clientes baterão à sua porta. Claro, isso demanda um tempo, os primeiros, de repente, você vai ter que perder um pouco do seu ticket de fechamento de honorários, porque você quer trazer essa nova clientela para o seu escritório. Isso é natural de quem está começando. Mas, às vezes, a gente tem a sensação que a gente tem que trazer uma gama grande de clientes e você não precisa disso. Você precisa de um. Tenha um, faça o seu melhor, entregue o melhor planejamento, busque conhecimento,
Conte comigo para o que eu puder ajudar, para o que eu puder contribuir. Já tenho experiência nessa área, estudo muito sobre o tema e estou aqui à disposição no que eu puder ajudar para a gente fazer aí esse grande ramo do direito crescer e isso se tornar cada vez mais popular no sentido de ser mais conhecido e isso, logicamente, beneficiar todos os advogados dispostos a encarar esse desafio. Ok? Então, muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter ouvido todas essas dicas. Coloque aqui o seu like, deixe seus comentários, siga o canal e pode sugerir vídeos. Temos aqui uma programação para trabalhar aqui nas próximas publicações, ok? Um abraço, até mais e muito obrigada.